Houve um tempo em que apenas a menção do nome John Rockefeller causaria arrepios na espinha de qualquer pessoa. Estamos falando do primeiro bilionário do mundo. Além disso, uma das pessoas mais ricas que já existiu no planeta. O seu império, a Standard Oil, não era apenas um grande negócio. Foi um monopólio final que dominou o mercado mundial. Como ele conseguiu isso? Bem, ele fez de tudo, esmagando os concorrentes, assumindo o controle de várias indústrias e, não vamos esquecer, subornando o governo americano. Era uma estratégia de guerra aplicada a um negócio. Mas aqui está o dilema. Com um grande poder veio uma grande oposição. Rockefeller não estava fazendo amigos com suas táticas implacáveis e negociações sigilosas. Ele enfrentou rivalidades intensas, como o infame confronto com Andrew Carnegie e até mesmo lidou com presidentes dos Estados Unidos. Agora, antes de se tornar esse magnata da indústria petrolífera, permita-me levá-lo de volta a 1839. Imagine um jovem John Rockefeller, nascido na pobreza. Sim, aquele sujeito que mais tarde se tornou símbolo de riqueza e poder já experimentou a base da sociedade. E é aí que nossa jornada pela vida de Rockefeller começa. É uma história que não apenas inspira, mas por vezes arrepia. Imagina passar da miséria à riqueza, mas com um toque de ganância e ambição desenfreadas. Bem, segure-se, porque estamos prestes a embarcar na montanha-russa que é a vida de John Rockefeller. O ano é 1839, quando John Rockefeller ainda era jovem, nascido na pobreza, em uma família de camponeses carentes. O dinheiro era escasso para eles, e a cidadezinha onde viviam tinha menos de 1000 habitantes. O personagem mais misterioso, sem dúvida, era o pai de John, conhecido como Diabo Bill. Ao invés de contribuir para a fazenda da família, Bill se envolvia em uma variedade de atividades, como caçador, ventríloco, atleta, hipnotizador e até mesmo treinador de animais. Apesar de todas essas habilidades, Bill não se dedicava consistentemente a uma única coisa. Além disso, ele tinha o hábito de desaparecer na cidade no meio da noite, deixando John e seus irmãos por conta própria por até 2 semanas ou meses, apenas para reaparecer em uma carruagem luxuosa, presenteando a família com brinquedos e presentes. Isso deixava John confuso, pois sua família vivia em uma casa velha, usando roupas rasgadas e enfrentando fome e frio todas as noites. Viviam uma vida miserável, com esses esporádicos momentos de luxo quando o pai retornava. A razão por trás disso era o estilo de vida duplo de Bill como vigarista. Sempre que desaparecia, Bill mudava seu nome de William Rockefeller para Dr. William Levingston e viajava de cidade em cidade vendendo remédios herbais inúteis para pessoas doentes e desesperadas. Usando sua identidade falsa como William Levingston, Bill se casou com outra mulher em outro estado, onde ninguém o reconhecia. Mantendo isso em segredo, nem a mãe de John nem a outra mulher sabiam da existência uma da outra. No entanto, o efeito dessa vida dupla era evidente. Bill quase nunca estava presente, então os Rockefeller se mudavam constantemente de cidade em cidade e John assumia cada vez mais a responsabilidade como chefe não oficial da casa. Apesar de frequentar a escola, ele encontrava maneiras de ganhar dinheiro, administrar as finanças da família e até começou a emprestar pequenas quantias de dinheiro. Por fim, os Rockefeller encontraram um lar em Cleveland, Ohio. Entretanto, com John chegando à idade de 16 anos e prestes a concluir a escola, ele pensava sobre a próxima etapa de sua vida. Seu desejo era ingressar na faculdade, mas a realidade era diferente. Com 4 irmãos e um quinto a caminho, e seu pai ausente mais do que o usual, agora que tinha outra esposa em segredo, e a mãe de John dependia dele para auxiliar nas despesas de comida, moradia e educação. Isso tornava a faculdade impossível para John, que precisava começar a trabalhar imediatamente. Apenas 2 meses antes de se formar, John desistiu da escola e iniciou a busca por emprego em Cleveland. No entanto, a cada entrevista, as pessoas riam quando descobriam que ele tinha apenas 16 anos. Apesar de enfrentar rejeição após rejeição, nada o impediria. Após 6 semanas longas, ele conseguiu uma entrevista em uma pequena empresa que precisava de assistência contábil. Ao notarem a excelente caligrafia de John, decidiram lhe dar uma oportunidade, sem mencionar seu salário. Embora não fosse uma operação grandiosa, o primeiro emprego de John ensinou-lhe a lidar com fornecedores, pagar contas e compreender o funcionamento interno de um negócio. Pela primeira vez, John sonhava em um dia ganhar tanto dinheiro quanto seus chefes. Ao término de 1855, os chefes de John entregaram um pagamento de $50 a ele. Apesar de não ser uma quantia expressiva, devido ao seu excelente desempenho, seu salário foi aumentado para $300 por ano, equivalente a cerca de $11 mil hoje. Esse aumento concedeu a John algo que ele desejava profundamente, a independência de seu pai e a capacidade de auxiliar ainda mais a sua família. Após 2 anos de trabalho, uma recessão impactou os negócios, e um dos fundadores deixou a empresa.
Todas as responsabilidades recaíram sobre John, que se tornou o principal contador da empresa. Entretanto, John tinha consciência de que a recessão econômica havia provocado uma queda significativa nas receitas, e ele suspeitava que em breve a empresa pudesse encerrar suas atividades completamente. Mesmo assim, John não estava com medo. Seus anos de experiência no trabalho lhe deram uma confiança considerável, e ele já estava planejando sua maior jogada até então: iniciar sua própria empresa. Durante seu primeiro emprego, John fez amizade com Maurice Clark, um químico de 28 anos que trabalhava na mesma rua que ele. Apesar de ter apenas 18 anos na época, John havia construído uma boa reputação como contador em Cleveland. Um dia, revelou a Clark que estava planejando iniciar um negócio de alimentos e sugeriu que pudessem se tornar sócios. Após economizarem um pouco de dinheiro, fundaram a Clark Rockefeller e começaram a trabalhar comprando e revendendo grãos, peixes, feijões, carne e outros alimentos. Embora inicialmente John fosse um pouco tímido, ele se revelou um excelente vendedor. Apesar de sua pouca idade, demonstrava uma maturidade e inteligência notáveis. Todos o chamavam de Sr. Rockefeller. Os veteranos da indústria confiavam facilmente em John, e a lista de clientes expandia rapidamente. Na verdade, o maior desafio que enfrentavam era a falta de capital para expandir e lidar com os mais clientes. No entanto, John e Maurice encontraram uma solução inteligente para esse problema. Eles decidiram ir até Cleveland e procuraram um empréstimo de $5.000, alegando que sua empresa estava interessada em investir $10.000. Publicamente, deram a impressão de terem muito mais dinheiro do que realmente tinham. Esse simples truque significa que os bancos estavam mais dispostos a emprestar dinheiro a eles, e os empréstimos adicionais os colocaram em uma posição favorável no mercado. Em 1862, John e Maurice obtiveram um lucro de $17.000, o equivalente a mais de $500.000 nos dias de hoje. Porém, logo surgiu uma oportunidade para multiplicar ainda mais sua riqueza. Antes da eletricidade, as pessoas iluminavam suas casas à noite queimando óleo dentro das lâmpadas. Geralmente, esse óleo era derivado de gordura de baleia, mas a caça às baleias era cara, difícil e, infelizmente, algumas baleias estavam à beira da extinção. No entanto, em 1859, alguém na Pensilvânia descobriu que usando uma estrutura alta de madeira chamada de deck de petróleo, era possível extrair boas quantidades de petróleo bruto, perfurando diretamente no solo. A mineração desse petróleo bruto era a forma barata e bastante fácil, resultando em lucros rápidos. O petróleo bruto ficou conhecido como ouro negro. Então, John conheceu Samuel Andrews, que descobriu que o ácido sulfúrico purificava o petróleo bruto e o transformava em querosene. John e Maurice emprestaram dinheiro para Andrews e iniciaram uma refinaria de petróleo. A refinaria tornou-se a parte mais lucrativa do negócio, levando John e Maurice a abandonarem sua antiga atividade e se dedicarem totalmente à indústria do petróleo. John optou por focar no refino de petróleo para amenizar a instabilidade do mercado. Maurice vendeu sua parte do negócio para John por $72.500. Logo após o acordo, um novo campo de petróleo foi descoberto na Pensilvânia, confirmando o potencial lucrativo do setor. John renomeou a empresa para Standard Oil e construiu um império. Ele estabeleceu uma parceria com Henry Flagler para impulsionar os lucros da Standard Oil e prejudicar os concorrentes. John conspirou com as ferrovias para obter custos de transporte de petróleo mais vantajosos e negociou acordos com a ferrovia New York Central Railroad, garantindo descontos significativos nas taxas de transporte. Essas vantagens foram mantidas em segredo dos concorrentes, permitindo que John iniciasse uma guerra de preços. Em 1872, John colaborou com o presidente da Pennsylvania Railroad, Tom Scott, para formar uma aliança secreta entre as maiores ferrovias e um seleto grupo de refinadores, incluindo Rockefeller e a Standard Oil. A Standard Oil, então, liderada por John Rockefeller, controlava mais da metade da capacidade de refino de Pittsburgh, garantindo uma posição dominante em Nova York. Com seus oleodutos cobrindo a costa leste dos Estados Unidos como tentáculos, a Standard Oil ganhou o apelido apropriado de polvo. No entanto, muitas pessoas foram vítimas das práticas comerciais predatórias de Standard Oil. A indústria ferroviária dependia do transporte de petróleo, mas a Standard Oil começou a construir sua própria rede de oleodutos, ameaçando as empresas ferroviárias. Isso resultou em uma rivalidade entre John Rockefeller e Andrew Carnegie. John se tornou uma figura pública controversa devido à sua riqueza e poder, transformando a Standard Oil em seu próprio fornecedor, transportador, produtor e varejista. Ele comprou terras em Ohio, construiu torres para perfurar petróleo e dutos para transportá-lo. John também investiu em outras indústrias, adquirindo empresas ferroviárias e uma extensa área em Minnesota, que continha o minério de ferro de mais alta qualidade encontrado na América do Norte. A Standard Oil continuou a expandir como um influente monopólio,
mas enfrentou críticas devido às suas práticas comerciais impiedosas. O presidente Theodore Roosevelt lançou uma investigação completa contra a empresa. A Standard Oil foi acusada de monopolizar a indústria do petróleo e enfrentou diversos processos judiciais. A evidência de que a empresa era um monopólio total veio à tona quando seus lucros foram examinados, pois detinham 87% dos refinos de petróleo nos Estados Unidos, alcançando 100% em alguns lugares. A Standard Oil estava tirando vantagem de sua posição monopolista, cobrando preços elevados pelo querosene para ficar com lucros astronômicos. Além de ser confirmado como monopólio, a evidência mostrou que a empresa havia subornado sistematicamente centenas de políticos e conscientemente violado diversas leis antitrust. Em 15 de maio de 1911, após ser considerada culpada das acusações, a Standard Oil recebeu ordens do governo federal para dissolver-se e reorganizar suas subsidiárias em empresas independentes e não afiliadas. Após a dissolução, John Rockefeller recebeu sua parte nas 34 empresas resultantes. O valor das ações quase triplicou para os investidores quando as empresas foram listadas para negociação, tornando John a pessoa mais rica do mundo e o deixando muito próximo de ser o primeiro bilionário do mundo. Decidindo dedicar o restante de sua existência à filantropia, ele fundou a Fundação Rockefeller. Em 1913, John Rockefeller doou quase 150 milhões de dólares e, pessoalmente, a Fundação Rockefeller, junto com as doações de Frederick Gates e John Jr., contribuiu com bilhões de dólares para causas nos campos da medicina e educação. O legado de John Rockefeller é complexo, com um lado benevolente e inspirador, mas também com um lado corrupto e obscuro. Contudo, ele é reconhecido como um dos filantropos mais generosos da história. Esse foi um resumo da história de John Rockefeller. Se você gostou do vídeo, considere deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.